conversando com Deus, Nosso Senhor, né? E tem que ser assim, não pode ser diferente, porque a gente precisa da ajuda de Deus, de Jesus, da espiritualidade superior, para que o nosso estudo tenha bastante aproveito, não só para nós, mas para todos aqueles que quiserem entrar no YouTube, porque o Dilon vai colocar no YouTube também, né? Então fica muito bom. Então fechamos os nossos olhos físicos, abrimos os nossos olhos da alma e fazemos uma reflexão durante a semana que passou, né? Os louros que nós colhemos, as benécias que nós colhemos, que foram muito mais do que coisas tristes. Muitas vezes valorizamos as coisas negativas e esquecemos que as coisas boas, elas superam e muito as coisas negativas que nos acontecem. Então, nesse instante, nós pedimos a presença de espíritos de luz, companheiros da espiritualidade maior, para que possa estar nos auxiliando no nosso estudo da noite de hoje, abrindo a nossa mente, o nosso coração e nos preparando para a tarefa. Peço também, meu Deus, de amor e bondade, que auxilie o meu irmão Dilon, que vai coordenar o estudo para nós. Em nome de Deus e em nome de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. De ver. Então, ele pode ver com formas que a gente, não, a gente nem às vezes compreende, né? Aí, daí é O João chegou aí. João Dalmolin, boa noite, seja bem-vindo. Quanto tempo? Noite. Quanto tempo? Pois é, um tempão. Tempão. Cheguei atrapalhado aqui com energia e com atualização de programa. Exigindo aqui o WhatsApp do notebook que eu ia usar por ele. Bom, então nós estamos só relembrando a questão feita anterior, 447 e a 448. E a pergunta 448 diz: a dupla vista é permanente? Responde o espírito aqui: a faculdade, sim. Seu exercício, não. Nos mundos menos materiais que o vosso, o espírito se desprende mais facilmente, se põe em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Também a dupla vista é, para a maioria, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado a dos sonâmbulos lúcidos. E essa é também a razão por que eles se manifestam a voz mais facilmente do que os encarnados de corpos mais grosseiros. Ele diz sobre a dupla vista ser permanente. Então, todo espírito tem a dupla vista. Agora, nós não temos a capacidade de utilizar, muitas vezes. A gente tem isso, né? Tanto é que quando desencarnamos, conforme nós vamos nos ambientando na nova forma de vida, nós vamos tendo mais facilidade de utilizar essa faculdade. E ele faz referência aqui também à questão da comunicação pelo pensamento, em que mundos outros, né, a comunicação ela pode acontecer das duas formas. Né? A comunicação pode ser pelo pensamento e pela linguagem articulada. Uma coisa não exclui a outra. Então, aí no mundo dos espíritos, né, eles têm essa facilidade de fazer também essa comunicação. E essa facilidade ela é variada de acordo com o nível do espírito, né, a capacidade que ele tem de utilizar esses recursos. Né? Tem alguns que têm mais facilidade, né, mais habilidade de utilizar o recurso que é disponibilizado para o espírito.
Nós temos a limitação do corpo físico, então não permite que a gente o utilize de forma mais plena. Alguns de nós que têm a mediunidade mais aflorada utilizam mais ou menos isso, né? Vê coisas que o outro não vê. E aí agora nós vamos para 449. Antes, porém, se o João quiser fazer algum comentário, Orlando, é uma faculdade da alma, uma faculdade do espírito. Sim. Que é a mesma do sonho e do sonambulismo. Isso. Mas como a gente só tem o sonho, o sonho comum, esse sonho que a gente não é um desdobramento consciente, então para a gente, assim, a dupla vista, para mim, não diz muita coisa, né? Não sei. Não diz nada, na verdade, nem o sonambulismo para mim, né? É só como fenômeno que a gente vê as outras pessoas comentarem, testemunharem. Não temos essa faculdade. Eu também não tenho. Muito bem, então vamos para a pergunta do dia. 449. Pode começar por você mesmo, João. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Na maioria das vezes ela é espontânea, mas a vontade também muitas vezes desempenha um grande papel. Assim, pode-se tomar, por exemplo, certas pessoas chamadas leitoras da sorte, algumas das quais possuem essa faculdade. E verás que a vontade as ajuda a entrar no estado de dupla vista, e nisso aqui chamas visão. Então, está falando de pessoas que já têm alguma faculdade. Tem a ver? Desenvolvimento mediúnico, é o treinamento, é a vontade, o exercício. Quanto mais se exercita, mais hábil fica. Seria isso? Parece que sim, né? Pessoas que já têm alguma faculdade, né? Já tem neles, já tem a faculdade mediúnica. Facilita. Uhum. Nessa e em outros tipos de mediunidades também, né? Uhum. Eu acho que é isso. Aí está dizendo que a pessoa que já tem alguma faculdade, ela pode melhorar essa faculdade, né? Pode ampliar pela vontade, pela prática, pelo exercício, pelo querer. Vontade, pelo querer. Exatamente. No próximo sábado, no nosso estudo do livro Missionários à Luz, nós vamos ver o capítulo 3º. O título é justamente Desenvolvimento Mediúnico. É por isso que eu citei esse. É o título do capítulo. No sábado. Comentário, Orlando, sobre essa questão do... Não, eu acho interessante que tem a evidência, né? E a clarividência, mas esse dupla vista pode ser espontâneo também, né? Interessante isso aí. Pode acontecer, né? Tem aqueles médios, né? Que eles já aparecem assim, eles já vê as coisas com facilidade, se comunicam com facilidade. Tem outros que exercita e adquire com o tempo. Tem a mediunidade mais desenvolvida, né? Eles já vêm com ela espontânea. E outros precisam de um esforço maior para poder exercer. Muito bem, vamos no próximo então. 450, Orlando. 450. É contigo. Aqui está 49. Hã? Está 449. Então vou mudar aqui, eu achei que tinha mudado. Agora sim. A dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício. Olha só. A dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício
Sim, o trabalho sempre conduz ao progresso. E o véu que se encobre, as coisas se tornam transparentes. Aí vem a 450A que diz assim, faz a seguinte pergunta: essa faculdade se liga à organização física? Esta faculdade se liga à organização física. Por certo, a organização desempenha o seu papel. Há organizações que se mostram refratárias. Pois é. Quer falar, Dilon? Falei que eu estou meio engasgado. A questão do desenvolvimento, né? Que ele pergunta. Se ela pode se desenvolver através do exercício. Na pergunta anterior, nós já tinha comentado, né, um pouco sobre isso, né? O desenvolvimento. Se ela desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem possui. E aqui ela diz pelo exercício, né? E você está trabalhando, né? Se você está exercitando, ela vai ficando mais fácil, né? Você está estudando também, né? Há necessidade no trabalho que você tenha essa dupla visão. Então a coisa vai ficando mais suscetível, como diz aqui, né? Porque você vai exercitando, e o exercício da mediunidade, ela leva também ao estudo. E o estudo leva a gente a se disciplinar, né? A modificar algumas coisas em nós para poder exercer. Então tudo está ligado. Então esse exercício ele envolve mais coisa. Então vai cada vez ficando mais fácil. Vou perguntar para o João. A mediunidade que eu tenho uma mediunidade assim, eu não vejo os espíritos nos trabalhos mediúnicos, eu não vejo. Mas eu relato tudo o que está acontecendo. E dá certo porque é verdadeiro. Me vem aquela intuição, né, e eu vou falando e vai acontecendo. Já aconteceu tantas coisas que é impressionante, sabe? Aí eu fico até querendo saber que tipo de mediunidade que é essa. Eu falo assim que é uma mediunidade intuitiva, mas eu acho que tem outro nome. Talvez não seja nem mediunidade, né? Seja uma dupla visão. O que você acha? Uma dupla vista. Mas a dupla vista é uma mediunidade também, não é? Você se comunica com o mundo espiritual, intermediário dos espíritos. O João não está me ouvindo, eu não quis responder. Não, ele deve estar com algum problema na internet, está meio amarelinho aqui o nível de internet dele. Acho que ele está tentando se ajustar lá. Aí, apareceu 2 João agora. Apareceu o João 1 e o João 2. Agora... Foi salvo pela queda da conexão. Então, agora eu vou perguntar um pouco mais por Orlando, então. Você disse que você não vê imagem, você não vê o espírito, mas você fala o que está acontecendo. Exatamente. Essa fala do que está acontecendo, ela vem da onde? Você ouve palavras, ela sai espontaneamente? Ela vem da minha mente. Ela vem da minha mente. Às vezes é tão clara, tão objetiva, que para mim que tem um espírito falando no meu ouvido, mas não tem. Ou tem. Ela vai se desenrolando como se fosse uma fita, assim. Hoje já aconteceu coisas que teve um espírito que eu não nem vou contar aqui o que é, mas teve um espírito que se comunicou e olhou para mim e falou: você sabe, você está doido para falar, mas você não quer falar. Então eu vou falar, pronto. E aí ele detalhou direitinho aquilo que estava passando na minha mente mesmo. Falei, eu não falei porque tem 12 pessoas aqui no contorno da mesa, né? Aí eles vão achar que é fantasia da minha cabeça. Eu com esse medo, então eu não relatei, mas é isso mesmo.
Aí fui conversar com ele direitinho, né? É uma coisa assim que passa na minha cabeça. Eu não fico tomado. Às vezes acontece, né? Igual esses dias atrás, né? Eu senti a presença da Zi e eu fiquei assim, todo. Assim, parece que eu estava em estado de êxtase, assim, mas consciente e tudo. Uma emoção diferente. Hã? Uma emoção. É tipo uma emoção, né? Talvez seja até uma emoção mesmo, porque ela estava aqui do meu lado. Que tipo de mediunidade é essa? Então, até perguntei para você primeiro, mas você estava com o computador meio devagar. Não, é que eu tinha dito que era dupla vista, né? Falou dupla vista. Então, a dupla vista é um tipo de mediunidade, né? Ela você está vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Agora, no caso do Orlando, além dele ver, né? Aliás, ele diz que não vê, né? Ele só passa as informações, né? Pela cabeça dele, pela mente. Então, algum espírito está ali, né, dando essa clarividência para ele do que está acontecendo ali no trabalho mediúnico, que ele relata, fala, ó, tem um espírito ao lado do médium tal, né? Tem a nossa casa aqui, ela se transformou, ela está em tal forma, está caindo flores aqui né? Só que ele diz que ele não vê, né? Mas a informação vem para ele. Né? E agora sim tem sido mais constante nos trabalhos mediúnicos. E não é fora do trabalho, não, mas dentro do trabalho mediúnico ali acontece. Então, se não tem nenhuma visão, daí não é uma mediunidade, né, de evidência. Se é só uma questão mental, aí eu acredito que seja uma mediunidade que se classifique como de inspiração, de intuição, né, alguma coisa nesse sentido, né, porque a pessoa recebe de outras mentes que estão transmitindo, e se essa mediunidade ela existe naquele momento, aí tem uma coisa que eu acho que às vezes o Orlando fala que eu não entendo muito bem. Se ela existe naquele momento da reunião mediúnica, é uma faculdade que ele tem, que não é só na reunião mediúnica, que ele pode ter em qualquer momento, desde que haja uma condição parecida com aquela de concentração, de receptividade, essa mediunidade, e que haja espíritos querendo fazer essa transmissão. E isso vai acontecer com vários tipos de espírito, né? Não só os bons espíritos do momento da reunião mediúnica. Acontecer na vida, no comum da vida. Agora, se a gente tem a consciência disso ou não, daí já é outra situação, né? Mas na reunião mediúnica, pelo menos, o companheiro aí relata que ele tem a percepção clara, né? Que ele tem a consciência clara de que alguém está transmitindo uma ideia. Mas às vezes, por exemplo, também ele conta alguma coisa, fala alguma coisa na reunião, e eu posso dizer porque eu participo lá da reunião, né? Para quem vai ouvir depois, ele fala coisas na reunião que dá a entender que ele está enxergando. Ele fala, tem tantas freiras aqui, as freiras estão colocadas em posições assim, elas estão fazendo tal atividade. Então dá a impressão de uma certa mediunidade de evidência também, né, nos depoimentos dele. Então, eu diria até que esse tipo de mediunidade, ela não é tão incomum assim, né? De acontecer com pessoas que até que nem são espírita. A pessoa até se confunde. A gente às vezes vê relato, por exemplo, de músicos,
de escritores que falam, olha, eu escrevi isso aqui nem sei como, né? Tem aquele caso lá do cantor aí do Pantanal, do Almir Sater. Almir Sater, né? Almir Sater. É um caso muito parecido, né? Que ele não sabe de onde que veio aquela música. Ele falou, sentei e escrevi numa sentada e já saiu tudo, né? Como se... E geralmente, para você compor uma música ou escrever alguma coisa, você tem que pensar, tem que trabalhar, né? Aquilo, às vezes, vários dias. E ele disse que ele numa sentada saiu a música. Então, é claro que, que ali tem uma situação, né, diferente. Para nós espíritas, é um espírito ali que está comunicando, né, que está mandando a mensagem. Para o leigo, ele não tem uma explicação, né? Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que saiu. Eu criei uma música aqui do nada, rapidão, e não sei como é que eu fiz. Né? Pessoa que... Sim. Então, acho que ela acontece, né? Não é uma coisa assim comum. Agora, é interessante a gente observar, né? Que daí isso vem, assim, corroborar com a ideia que a gente está sempre estudando, né? Que o corpo é o fator limitante. E o espírito, ele vê e a gente não entende ainda bem como é que vê. Ele sente e a gente não entende ainda como é que sente, né? Ele forma imagens e a gente não sabe como é que forma, né? Até esses dias eu estava assistindo um daqueles recortes, né, que a Nete Guimarães faz na TV, e ela estava citando sobre essas ocorrências no plano espiritual, que eles falam bem assim, tem árvore, tem animais, tem água, tem isso, tem aquilo, mas é uma forma de falar para a gente ter uma ideia. A imagem é essa. Mas será que é água mesmo? É o H2O que nós conhecemos aqui? Porque ele é formado de outro tipo de composição, né? É uma composição energética que eles compõem lá, né? Mas a imagem, a sensação é da água, né? O alimento que no nosso lar é narrado, tudo, as casas. É uma formação diferente, uma composição diferente, que talvez os espíritos não têm como definir, explicar para nós com detalhes, porque não tem meios de comparação. Então a gente não tem ainda essa capacidade de entender ainda muita coisa, né? Aí a gente entende que a matéria, né, claro, mas não é a matéria que conhecemos. E assim também essas faculdades mediúnicas que nós estamos estudando, né, e fazendo as comparações com aqui na Terra. Então, para nós é difícil quando o Espírito fala bem assim, mas eu estou enxergando pelo joelho, pelo cotovelo. Como assim, né? Como assim? O Espírito fala assim, né? Tá enxergando por todo o corpo, quer dizer, o corpo dele todo ele percebe, ele enxerga. Muito bem. E então, voltando à questão aqui, 450, né? A dupla vista, ela pode, o exercício, né? O trabalho na mediunidade, ela auxilia para que ela se torne cada vez melhor, cada vez mais transparente, diz aqui. E a organização física, ela contribui, né, para melhorar a mediunidade ou atrapalhar, se tornar refratária, né? Há organizações que se mostram refratárias. Daí a orientação, né, e a cobrança sempre do médium que vai para a reunião mediúnica ter um comportamento mental e até mesmo físico adequado para que possa ser um médium eficiente. Ele pode ser cada vez mais refratário, não é? Mais comentário? Vamos para o 451. Podemos avançar. Vamos lá. 451. Essa é do João. De onde vem que a dupla vista pareça hereditária em certas famílias? Similitude de organizações
que se transmite, como as outras qualidades físicas. E depois, desenvolvimento da faculdade, por uma espécie de educação, que também se transmite de um para outro. Ou então está dizendo que desde a parte física como a parte do desenvolvimento da faculdade, nesse caso aí ela é transmissível. Ela é transmissível de alguma forma. Porque falou que se transmite, né? Se transmite como as outras qualidades físicas. Outras qualidades físicas todas as qualidades, né? Todo nosso tipo físico. Biotipo. Então pode se transmitir também essa aptidão, essa condição física que favoreça e facilite a dupla vista, e depois pode ser desenvolvida também pela educação. Mas aí eu estou entendendo que, mesmo tendo essa aptidão física, ela pode não ser desenvolvida, a pessoa pode querer ignorar, né? Pode não dar importância à dupla vista, como pessoas que não dão importância à mediunidade. Estão ali recebendo comunicações, recebendo informações e percebendo presenças e negam, não querem lidar com isso. Eu acho que isso é uma forma de se recusar a desenvolver. Não querer se educar para a faculdade, para o uso da faculdade. A questão do meio influencia também, né? Até na questão física, né? A gente vê exemplos assim de adoções, né? Adoções onde o filho, depois de um certo tempo, ele fica muito parecido com os pais, né? Os pais adotivos. Então, essa influência, ela também, até na parte física também, ela influencia, né? Claro que não é só ela, mas também tem, né? Influência do meio. Então, quando ele fala similitude das organizações, pode ter a ver com as afinidades, né? Se une pelas afinidades, se aproxima pelas afinidades. E daí vai se transmitindo também a questão, como a questão física, pela educação, né? Vamos para 452? Vamos. Vamos lá. Orlando, você quer comentar ainda, Orlando? Eu não estou te ouvindo, você está com o microfone desligado, mas... Está desligado o microfone do Orlando. Não, tá bom, Deus. Tá bom? Vamos para a próxima, então. Tá bom. 452. Essa é tua, Orlando. Tá. É verdade que certa circunstância desenvolve a dupla vista? É verdade que certas circunstâncias desenvolve a dupla vista. A doença, a proximidade de um perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. O corpo se encontra, às vezes, num estado particular, que permite aos espíritos ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. E aí vem o comentário de Allan Kardec. Nos tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação moral, provoca, às vezes, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência nos dá, em presença do perigo, e ao meio de conjurar todas as seitas e todos os partidos perseguidos, oferece numerosos exemplos a respeito. O meu pai, o Dilon não conheceu, né, meu pai? Quando o Dilon estava pequenininho, né? Meu pai morreu, né?
acho que ele tinha uns 40 dias de nascido, né, Odilon? Mas meu pai previu o desencarne dele. Ele falou para minha mãe, falou, Badia, ele falava morrer, né? Eu vou morrer daqui uns dias. Então vou pagar todas as contas. Tocava aquelas mercearias, né? E ele comprava a prazo. Ele foi pagando tudo. Ele ainda falou para ele, vou deixar um dinheirinho no Banco da Lavoura, aquele tempo era Banco da Lavoura, né? Para você ir levando a vida. Agora se prepara porque eu vou mesmo. Minha mãe ficava brava com ele. Quer de ser bobo, fica falando besteira aí, não quero nem ouvir. E ali, dali 40 dias, ele desencarnou mesmo, não tem jeito. Será que saía uma dupla vista também? As profecias, né, como eles dizem aqui, todas as seitas e todos os partidos perseguidos oferecem numerosos exemplos a respeito. No finalzinho do comentário de Kardec. As profecias, as visões. Tem também alguns desses videntes aí que comercializa, que não é espírita. Eles também adivinham, né? Coisas assim impressionantes, né? Aquele avião lá dos jogadores lá, ou aquele Carlinhos, não sei o quê, ele detalhou, ele não só viu, como ele detalhou o acidente. E ninguém deu crédito para ele, e realmente aconteceu. Aí eu não sei, será que é dupla vista também? Dupla visão? Eu estou falando, mas não tenho certeza, né, que é, né? Porque, na verdade, deve ser algum espírito que vem e fala para ele, né? Fala, ó, pode falar aí para o pessoal que vai acontecer isso, isso, isso. Mas aí esse espírito também, qual a visão que ele teve para saber com tanta naturalidade que aquilo ia acontecer? Tanta certeza, né? Então são fatos. São fatos. A gente vai estudando, né? A doutrina espírita tem essa característica, né? A gente vai estudando, e de uma pergunta surgem outras tantas, e que a gente muitas vezes não tem nenhuma ideia, né? Essa mesmo que você colocou nos deixa assim, meio assim, né? Como é que pode, né? Saber que o avião vai cair, que vai morrer tais pessoas, né? Como é que é essa questão no mundo espiritual, nos espíritos superiores do tempo, assim, na questão de passado, futuro, presente, como é que é a vivência deles, né, nessas questões que fica sabendo, né? Kardec faz alguns ensaios sobre isso aí, né? Até sobre essa questão da visão de futuro. Ele dá um exemplo, fala uma analogia assim, né, de um viajante que está numa estrada, aí a pessoa está lá no alto de uma montanha, observando aquele viajante caminhando pela estrada. Aí diz que ele vê, né, que vai passar por um rio, vai passar por uma parte lodosa, por uma floresta, por isso e aquilo. Então ele tem uma visão antecipada das ocorrências. Só que ele não tem detalhamento se a pessoa vai cair, por exemplo, se ela vai se ferir, se ela vai... Esses detalhes, no próprio comentário de Kardec, ele não tem. Mas nessas revelações, muitas vezes tem detalhes que a gente fica assim surpreso, né? Como é que pode saber desse detalhe em particular? É que ia acontecer exatamente isso, né? Nós ainda não temos Meu cunhado tinha uma coisa com os aviões. Mas ele dormia de noite, sonhava, era um sonho. Aí ele vinha correndo aqui falar, porque sabia que a Zia era espírita, era médium, né? Dizia, essa semana, amanhã ou depois, cai um avião, vai morrer muita gente. E era certeza mesmo, caía mesmo. Então, aí ele diz aqui, né, o corpo se encontra às vezes num estado particular, que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo.
Então, é o próprio espírito que está vendo aquilo ali, né? Aqui passa a ideia que não é um espírito que está contando para ele que está vendo, né? O próprio espírito. E antigamente falavam que era profeta, né? O homem é profeta. Isso. Profetizou tal coisa e tal, né? Hoje a doutrina espírita vem mostrar para nós que é um tipo de mediunidade. Aí né? Kardec aqui coloca, né, que em determinadas situações essas revelações vêm. Deve ser por uma finalidade útil, né? Vai passar por uma calamidade, vai passar por umas tormentas, né? Então essas previsões, ela leva a pessoa já talvez a se preparar para enfrentar aquelas dificuldades, aqueles desafios, né? Então é o meio, né, da pessoa até se prevenir para determinadas situações que vai se apresentar. Comentários ou vamos para a próxima? Então, meio complicado essas coisas aí, essa situação que estão comentando agora, né, das premonições. Para mim é muito difícil entender isso, porque dá a impressão de um destino fatalista, né, que não pode ser mudado, que vai realmente acontecer e que já está escrito, que já está gravado de alguma forma em algum lugar, já está desenhado e alguém pode ver antes. Isso aí para mim é bem complicado ainda, eu não tenho muita dificuldade de entender. Foge da nossa imaginação, né? Porque daí fere o livre-arbítrio, né, João? Determinismo, né? Fere o livre-arbítrio que a gente estuda, né? E falam tanto nele, né? Que Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas daí se alguém vem e fala, não, mas te dá o livre-arbítrio, mas vai acontecer tal coisa com você. E daí? Eu não posso evitar que essa coisa aconteça? Como assim? Né? Mas aí algumas coisas a gente entende, por exemplo, que não fere livre-arbítrio, mas como que isso pode acontecer, aí já faz a gente supor que tem um grande trabalho espiritual para que isso aconteça. Por isso, porque, por exemplo, no livro do André Luiz, não sei qual deles ali, fala de uma dupla de espíritos que resolveram reencarnar porque eles tinham uma dívida muito grande com relação a jogar as pessoas de cima de uma torre, matar as pessoas de lá. E aí eles viriam, como já estavam bem desenvolvidos, avançados em algumas qualidades, eles viriam para ser desenvolvedores da aviação, e eles iam cair no avião, morrer caindo do avião. E assim aconteceu. Tudo bem, os dois ali, né, digamos que não seja tão difícil fazer isso acontecer. Agora eu quero saber como é que consegue acontecer a queda de um avião com 200 pessoas e todas essas pessoas estarem programadas e isso se realizar. Ter essa atração aí para esse fato da parte de tudo, de uma coisa muito grande que né, são muitos aspectos, são pessoas, são tecnologias, são partes materiais, é tanta coisa que fica bem difícil para a gente entender isso. E como que isso está tão determinado que alguém pode ver anteriormente? Mas é mais ou menos isso aí que a gente tem ouvido falar que acontece, né? Essa questão do estudo é assim mesmo, né? Ela oferece muito mais pergunta do que resposta, né? A gente estuda, vai surgindo mais perguntas, a gente vai querendo. Mas eu penso assim que com o passar do tempo a gente vai entendendo algumas coisas, né? Que agora a gente não consegue ainda entender. Essas reflexões, essas perguntas,
elas são muito importantes, porque elas predispõem a gente ao aprendizado com novas leituras, estudos, né? Isso. O que a gente deve fazer é essa busca mesmo, né? Busca por resposta, busca por perguntas, né? Fazer as perguntas sempre, né? Para a gente mesmo, para os livros. E com o passar do tempo a gente vai estudando e vai entendendo, né? Melhor as coisas. O que eu acho assim complicado é que às vezes algumas coisas, né? Aparentemente são assim contraditórias ou são, e daí algumas pessoas levam para o lado assim de falar, não, então se é assim eu já não quero mais saber não tem essa resposta, né? Já leva para o lado de que aquele conhecimento não tá de acordo, né? E já abandona o estudo. Então a filosofia ela é assim, né? Ela leva cada vez mais as perguntas, ela não tem todas as respostas, né? A ciência não tem todas as respostas. A gente está nessa busca, né? E as poucas respostas que temos, né, que é muito pouquinho, ela já ajuda muito para a gente se modificar e ter uma vida melhor aqui mesmo na Terra, né, de acordo com os estudos que a gente já faz. Agora, é uma situação assim para a gente não ficar preso àquela verdade, né, que a gente cria como imutáveis, porque a gente sabe que não é, né? Pode vir outras informações, né, que vai modificando aquelas ideias que a gente forma, né? É um processo, né? O conhecimento da verdade, né? Ela não se finda, ela sempre é contínua. 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência disso? Nem sempre. Para elas, é coisa inteiramente natural. E muitas dessas pessoas acreditam que, se todos se observassem nesse sentido, perceberiam ser como elas. Então, nem sempre elas têm consciência disso. Para elas, é coisa inteiramente natural. Elas não têm... Elas têm a percepção, têm a dupla vista, mas elas pensam que todas as pessoas são assim. A princípio, supõe que todas as pessoas são assim. É natural que seja, né? Muitas dessas pessoas acreditam... Espírita, né? A doutrina espírita, ela esclarece assim, né? São pessoas simples que não têm consciência de nada, né? Para eles, né? E aí as pessoas conversando e falando de suas experiências, elas vão se perceber diferentes, né? Vão perceber que umas têm faculdades, outras não têm. Então é isso. É uma questão, né, que nos leva ao pensar, né? Por exemplo, a criança nasce cega. Ela vai achar que todo mundo tem a mesma situação dela, né? Que não enxerga. Igual que enxerga, né? Ela não entende que o outro não tem essa capacidade de visão. Então, para ela, aquilo é natural, ela não vê diferença, né? E as pessoas que têm essa faculdade, já nasceu com ela vê isso com tanta naturalidade que ela até estranha, fala, mas como é que você não consegue perceber o que eu percebo? Você não vê o que eu vejo? Né? É tão natural aquilo, é tão comum para ela, que ela não se espanta, ela se espanta por aqueles que não têm a mesma faculdade que ela tem. 454? 454. Vamos lá. 454. Ops! É duas, né? Pode-se-ia atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que,
sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que outras. Olha a pergunta, hein? Ele não é espírita, não é nada, nem conhece a doutrina. Aquela pessoa que tem aquela facilidade para certas coisas, né? Ó, esse cara tem tino para consertar coisa, né? Ele não sei de onde que ele tirou isso. Ele vai ali, pega e ajeita e conserta o trem com uma facilidade. Ou aquele que tem tino para negócio, né? Ou aquele que tem um jeito para lidar com pessoas, né? E da onde que vem isso aí? Essa perspicácia, né? Essa capacidade que ele tem de ser sempre bom. É sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sobre o véu da matéria. Essa é a 454. Agora vem a 454A. Esta faculdade pode, em certos casos, dar presciência das coisas. Esta faculdade pode, em certos casos, dar presciência das coisas. O que é presciência, Diana? Antecipar as coisas, é isso? Presciência. Presciência. É o conhecimento anterior, saber antes. Pré é antes, ciência é saber. Sim. Ela dá também os pressentimentos, porque há muitos graus desta faculdade. E o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou não ter mais do que alguns. Essa eu vou deixar para o Dilon explicar. Ô, João. Ô, João. Então, esses vários graus aí, parece que são vários aspectos de uma mesma faculdade aí, né? De presciência, da dupla vista, e que algumas pessoas, aqui as pessoas são diferentes, né? Quanto ao grau, quanto a esses graus. E algumas, lógico, podem ter todos os graus aí, e então ter a dupla vista muito, muito ampla. É isso. Bom. Mas a dupla vista vem do espírito, não é do corpo, né? A dupla vista diz aí, é sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor do que sob o véu da matéria. A matéria tem sim, como disse antes, a matéria tem uma condição que é importante, que é fundamental para que se tenha a dupla vista, mas aí os conhecimentos vêm do espírito. Então a dupla vista é o próprio espírito que tem uma capacidade maior de ampliação da visão. Ele consegue driblar um pouquinho a limitação que o corpo físico nos coloca de ver as coisas. Ele percebe com o espírito as coisas, né? Mais facilidade. Com isso ele tem essa... Eu acho que ele consegue... Parece que ele consegue expressar melhor os seus conhecimentos, né, em certo grau, maior ou menor, consegue expressar os seus conhecimentos, enquanto outro espírito não consegue, porque ele não tem um instrumento que possibilite isso, né? Por isso que tem a parte orgânica. Aquelas crianças, por exemplo, precoce, que mostra assim facilidade, digamos, para trocar um instrumento musical, até difícil, com o piano e tal, seria uma dupla vista? Seria essa presciência? Ele está vendo ele está atuando com o espírito mais livre, né? Sem a limitação do corpo físico. Seria isso? São conhecimentos que o espírito tem, né? E os relatos dizem que essas crianças, muitas vezes,
elas perdem a capacidade de externar esses conhecimentos, de expressar esses conhecimentos assim que se completa a reencarnação, pelos 6, 7 anos, né? Elas deixam. Elas não têm mais aquela mesma facilidade. Elas perdem aquela facilidade porque elas passam a se manifestar pelas capacidades que o corpo físico de agora tem. Enquanto que antes, mesmo o corpinho físico da criança de 3, 4 anos, não tendo as capacidades, o espírito consegue usar. Isso é interessante, né? O espírito consegue usar esse corpo para se manifestar e externar os seus conhecimentos, expressar os seus conhecimentos. É bem curioso isso. Conforme nós vamos desenvolvendo, nós vamos nos apegando mais à matéria, mais ao corpo físico, é isso? Quando a gente é criança, não está muito ligado. A gente vai se escravizando mais do corpo físico. Vai se identificando mais com ele. Aí quando eu chego na fase adulta, aí eu já sou o corpo físico, já não é mais o meu corpo físico, já faz parte do eu, né? É o meu corpo, não é mais meu corpo. Eu sou o corpo, sou tudo. É isso mesmo. Bom, nosso tempo já se esgotou, né? Tá faltando um pouco. Verdade. E essa é a última questão da dupla vista. Mas depois dessa questão vem a 455, que é uma dissertação. Sempre no final do capítulo, né, tem uma dissertação que Kardec faz, fazendo um resumo e um comentário, às vezes mais ampliado, de algumas situações, envolvendo todo o estudo. Então, no próximo, que é a 455, tem o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. É a questão 455, que não é a questão, é a dissertação. E aí, como é que a gente resolve ela? Nós vamos ler parte a parte, igual a gente faz com as perguntas e comenta, ou alguém se apresenta voluntário para apresentar toda ela? O que vocês acham na próxima reunião? Eu acho que compensa a gente ir lendo por partes, porque depois da gente ter lido e comentado as perguntas aí, e depois de passar uma semana a mais, que vai ter agora, a gente pode vir com os conhecimentos já, com alguma percepção, com algum entendimento melhorado, e acho que vale a pena ler parte por parte e ir comentando. Muito bem. Então ficamos assim, né? Combinado. Vamos repartir ela em slides. Na próxima a gente faz a leitura dela, então, né? E vamos comentando. Sim. Uhum. Então devolvo a palavra ao senhor Orlando, tá por tua conta. E eu passo para o João, para ele fazer o encerramento para nós. Então, encerramos mais esse estudo, essa sessão de estudo online do Livro dos Espíritos, fazendo a nossa prece final. Sentindo a gratificação de ter tido a oportunidade de estarmos juntos, de nos unirmos para essa finalidade. E sabemos que muitos fatores contribuíram para isso. Então é um momento de gratidão ao mais alto, momento de gratidão à espiritualidade, especialmente esses irmãos que estão junto conosco, nos acompanhando, enfim, todos os espíritos, todas as inteligências que de alguma forma contribuem ou participam conosco desse estudo. E reforçamos a nossa
intenção de continuarmos firmes, perseverantes nesse estudo, de estarmos sempre presentes quando não houver um real impedimento, e de tirarmos muito proveito disso para nossa evolução, a essa existência já, e como patrimônio que a gente vai adquirindo de conhecimento para nossa evolução. Assim a gente pede esse apoio que a espiritualidade já está fazendo a nós. A gente pede esse suporte, essa força, né, esse estímulo que a espiritualidade já está fazendo. E aproveitamos para pedir que isso também aconteça conosco durante essa semana, a gente estar amparado naquilo que nós já temos o bom propósito de realizar, e que possamos também ser inspirados a realizações que venham a nos edificar, que venham a nos elevar. Então, que seja mais uma semana de intervalo entre os dois estudos, de bênção, de luz e de trabalho. Assim seja. E assim seja. Graças a Deus. Gratidão. Pois é. Muito bem.